Olá pessoal, tudo bem? Agora iremos começar o nosso trabalho sobre dengue em crianças, diagnóstico e cuidados, casos comuns e graves. Representamos o grupo B2 da disciplina de Parasitologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, ministrada pelos professores Alcione Vendramin e Juliana Quero Raimon. Os componentes do nosso grupo são a Brenda Soares Neves, o Bruno Conchon, o João Vitor Alves, a Luísa Pinheiro Mancini e o Marcelo Moreto. O nosso primeiro tópico a ser abordado são os aspectos clínicos, considerados na dengue infantil como um desafio persistente na clínica médica. No geral, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, pode-se dizer que as manifestações clínicas da dengue infantil são inespecíficas, apresentando sintomas como sonolência, cansaço, dificuldade alimentar, vômitos ou fezes amolecidas. Em crianças com menos de 2 anos de idade, especialmente os menores de 6 meses, pode envolver dores musculares e articulares, além de dores de cabeça. Nesses casos, o choro contínuo, irritação e fraqueza podem ser algumas das manifestações dos bebês. Alguns estudos entre os anos de 2005 e 2008 apontam que a dengue infantil é, no geral, apenas mais uma doença febril da infância, com sintomas parecidos a muitas outras doenças, como obesidade, sendo que o diagnóstico é mais difícil quanto mais nova for a criança. Além disso, dois sintomas que mais se ajudaram no diagnóstico diferencial da doença, quando presentes, foram o exantema, que são pequenas manchas vermelhas distribuídas pela pele, e a febre. Além disso, para as crianças, a dengue representa um agravamento quando em conjunto com comorbidades como a asma, diabetes, anemia falciforme e quando envolve a etnia branca. Vamos falar agora sobre aspectos gerais e epidemiológicos. A dengue é a arbovirose com maior crescimento no número de casos em todo o mundo. Lembrando que o termo arbovirose se refere a uma doença transmitida por artrópode. Um exemplo seria a dengue, a febre amarela, a zika. Segundo a OMS, mais da metade da população mundial está em risco de contrair a enfermidade. A dengue costuma acontecer em climas tropicais e subtropicais, principalmente em áreas urbanas. As principais regiões afetadas são as localizadas na área do Pacífico, no sudeste da Ásia, na Índia e nas Américas Central e do Sul. Isso acontece porque a temperatura, a umidade e precipitação influenciam o ciclo de vida do mosquito. E além disso, é um vetor que gosta de se reproduzir em criadouros artificiais com água limpa e parada. Por esses motivos também é conhecida como uma espécie cosmotropical. Nas Américas, o Aedes aegypti é o principal transmissor desse vírus com importância epidemiológica. Essa espécie de mosquito, na verdade, é originada da África subsaariana, local onde se domesticou e se adaptou ao ambiente urbano. O Aedes albopictus é outro vetor com grande importância no sudeste dos Estados Unidos. Ele foi responsável pelo surto de dengue no Havaí em 2001. Existem estudos que mostram que o albopictus já existe no Brasil. Apesar de ter o potencial de transmitir a dengue também, essa espécie ainda não é considerada como um vetor no território brasileiro. Apesar do mosquito ter sido erradicado no Mediterrâneo e nas Américas no século XIX, o seu ressurgimento pode estar relacionado com fatores como mudanças climáticas, demográficas e sociais, urbanização, falha na vigilância, falta de recursos para pesquisa e para a saúde e falta de programas de controle e prevenção. A distribuição etária dos casos varia em algumas regiões. No Sudeste Asiático, há predomínio de dengue em crianças. Já no Brasil, o predomínio acontece em adultos. Algumas hipóteses que podem explicar isso são a diferença na distribuição dos sorotipos de acordo com a região e a resposta imune inadequada. Aqui um alerta importante. Um estudo da Fiocruz apontou que até os 9 meses de idade o bebê tem maior chance de falecer caso a mãe tenha sido infectada pelo vírus da dengue durante a gestação. Agora vamos falar um pouco sobre os aspectos laboratoriais. Sobre o diagnóstico laboratorial. Exames específicos. Isolamento do agente ou métodos sorológicos, que demonstram a presença de anticorpos da classe IgM em uma única amostra de soro, ou aumento do título de anticorpos IgG, em amostras pareadas. Exames inespecíficos, hematócrito e plaquiometria, são os mais importantes para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com manifestações hemorrágicas e para pacientes em situações especiais, gestantes idosos, hipertensão arterial, diabetes, asma e etc. Confirmação laboratorial. A sorologia deve ser solicitada a partir do 6º dia do início dos sintomas, com base no método ELISA.
Detecção de antígenos virais, NS1, isolamento viral, RT-PCR e imunohistoquímica. Devem ser solicitados até o 5º dia do início dos sintomas. Se positivos, confirmam o caso. Se negativos, uma nova amostra para sorologia e IgM deve ser realizada para confirmação ou descarte. Tratamento da dengue em crianças. No que tange ao tratamento da dengue, não há antivirais de uso rotineiro para dengue recomendados para uso na pediatria, em razão da sua toxicidade e baixa eficácia. O tratamento será, portanto, meramente sintomático, sendo que crianças e adultos podem ser segregados em 4 grupos, A, B, C ou D, de acordo com a gravidade dos sintomas. Para todos os casos, recomenda-se em crianças a ingestão de líquidos como pilar do tratamento. A aplicação de analgésicos, antieméticos e antipruriginosos pode ser aplicada se os sintomas como prurido, náusea e vômito estiverem presentes. Nesse contexto, a aplicação de anti-inflamatórios não esteroides, como analgésicos, é contraindicada em razão do risco de provocarem hemorragias. Cetoprofeno, ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco e o ácido acetil salicílico são exemplos de anti-inflamatórios não esteroides, os chamados AIDES, contraindicados. O ácido acetil salicílico pode ainda desencadear síndrome de Rh, que afeta principalmente as crianças com idades entre 4 e 12 anos e é bastante rara. É caracterizada por uma inflamação do fígado e do cérebro, e o risco de óbito é alto em estágio avançado, podendo chegar a 80% em estágios 4 e 5. É ainda importante salientar que o uso inadequado e exagerado do paracetamol, acompanhado por uma infecção viral concomitante, também pode desencadear o aparecimento da síndrome de Rh. Agora vamos falar um pouco das medidas de prevenção e controle. Como se proteger? A principal medida de prevenção da dengue, tanto em crianças quanto em adultos, é o combate ao mosquito transmissor. Estima-se que cerca de 80% dos criadores do Aedes aegypti estejam dentro das residências ou nas proximidades. Por isso, é muito importante ter atenção e evitar deixar água parada em recipientes de qualquer natureza, bem como manter qualquer depósito doméstico de água completamente fechado. Aqui na imagem temos alguns exemplos do que não deve ser feito, ou seja, sempre importante fechar as torneiras e não deixar esses reservatórios de água. Outras medidas de prevenção incluem o uso de telas e mosquiteiros, que podem ser utilizados em janelas, berços ou outros locais em que as crianças estiverem. Além disso, outra importante medida de prevenção é o uso de repelentes, tanto elétricos quanto em spray. Nesse caso, é importante ficar atento em quartos de bebês com menos de 6 meses ou crianças com histórico de alergias e problemas respiratórios, uma vez que, nesses casos, os produtos devem ser aplicados na ausência da criança. Por fim, a refrigeração também contribui para a proteção contra o Aedes aegypti, uma vez que há uma menor temperatura e umidade. Nessa condição, não há morte do mosquito, mas sim uma dificuldade do mosquito em localizar o hospedeiro, prejudicando assim a ocorrência da picada. Por isso, outras medidas de prevenção devem ser usadas associadas à refrigeração, já que o mosquito poderá voltar em outros momentos quando o ar-condicionado, por exemplo, estiver desligado. Por fim, encerramos nosso seminário. Essas foram nossas referências bibliográficas e muito obrigada por assistirem.